Bom, vamos lá, boa noite a todos, né? Vamos fazer mais uma aulinha de banco de dados, né, do nosso ambiente de dados. Espero que vocês estejam todos muito bem. Fico muito satisfeito de ter vocês aqui, muito satisfeito mesmo, certo? Isso mostra que vocês estão antenados e com vontade da gente continuar trabalhando, continuar aprendendo. Isso é muito positivo, tá bom? Antes de mais nada, eu queria mostrar para vocês um material que eu postei no Unifor Online, lá na ferramenta Aulas, tá certo? Vocês devem estar vendo aí, certo? Ó. É um exercício, tá certo? Só que esse exercício nós vamos trabalhar ele aqui hoje, certo? Então, eu vou pegar cada um desses itens aqui e vou tentar resolver. Primeiro ver se eu sei fazer, né? Mas acho que eu consigo. Como que nós vamos trabalhar para resolver esses exercícios aqui, tá bom? E aí a minha sugestão para vocês é que tentem fazer também o exercício, né? E nós vamos utilizar esse exercício aqui como fonte de estudo, né? Então eu vou até copiar isso daqui, tá? E eu vou abrir o nosso MySQL para abrir lá no MySQL esse exercício, né? Essas solicitações. Opa, alguém chegou. Diga aí, Felipe. E aí, boa noite. Boa noite. Desculpe, pessoal. Vou aqui compartilhar nossa janelinha do MySQL, né? Aqui, cadê o rapaz? Aqui ele. Bom, e eu vou colar a cada um daqueles minhas solicitaçõezinhas, né? Aqui, ó. Vamos trabalhar cada uma dessas pequenas solicitações aqui. Eu vou comentar as solicitações, que elas são em texto, né? Então, o MySQL vai ficar estressado. A primeira solicitação que nós estamos vendo aí, ó. Listar todos os usuários que fazem aniversário no dia de hoje. Bom, pessoal, o pessoal que faz aniversário no dia de hoje é um negócio, né? Como é que eu faço isso? Vamos primeiro abrir aquele nosso modelo de entidade, né? Eu vou abrir o modelo de entidade para facilitar a gente conseguir visualizar. Ó. Vocês estão conseguindo ver o modelo de entidade na janela do MySQL? Sim, sim, não, sim. Sim, alô, sim. Beleza. Só para ter certeza que está dando certo. Então, eu quero todos os usuários que estão fazendo aniversário hoje. Bom, lembra que a gente falava que a data do ano, que a idade não era uma informação a ser armazenada no banco, que a gente armazenava o que? A data de nascimento? Bom, então como é que eu sei, utilizando a data de nascimento, que a pessoa está fazendo aniversário hoje? É só ver se o dia da data do aniversário é o dia de hoje e se o mês da data de aniversário dele é o mesmo mês que nós temos hoje, concorda? Então vamos lá, vamos escrever esse SQLzinho, né? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Então vamos lá.
Para começar a conversar, antes de mais nada, né? Vamos colocar aqui um use MyDB. Esse aqui é o meu banco. Vou dar só um use nele. Então, select asterisco from usuário, né? Se eu rodar isso daqui, o que é que eu vou encontrar? Ó, todos os meus usuários e as suas datas de nascimento. De cara, observem que não tem nenhuma data de nascimento. Hoje são o quê? 26 de março, né? Não tem nenhuma data de nascimento para 26 de março. Certo? Mas vamos escrever o select assim mesmo, né? Então eu digo o seguinte, eu quero todos os registros da minha tabela usuário, URL, né? Onde alguém tem uma sugestão de como é que eu faço isso? Colocar um no, Um quê? uma comparação onde compara a data de aniversário com hoje, que nesse caso seria o no, né? A Eu, no. eu ainda não entendi deixa eu ver aqui. Ah, sim, 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 sim. Isso. O no, now, sei lá, a data de hoje, né? Corrente. Bom, Não, now, no, sei lá. é pronúncia mesmo, do analfabeto. Que é isso, cara? Não. Mas eu não sei como será que é o now no MySQL. Será que é now mesmo, né? Vamos descobrir. Select. Será que é assim? Vamos rodar, ver se existe isso. Olha só o que, é que ele retornou. Estão vendo aí? Só que vamos lá, vamos fazer isso aqui. Então, onde a data de nascimento seja igual. Seria assim? Vocês acham que isso aqui funciona? Eu acho que sim. Vamos lá, vamos pegar aí. Vamos pensar um pouco aqui. Se eu colocar para ele listar todos os meus usuários, eu vou rodar isso aqui. Ele vai tornar o quê? Olha, ele nem retornou. Acho que ele deu um erro. Ó. Ah, eu errei foi o nome da coluna, né? Aí fica difícil. Usuário. Que não é nascimento, né, cara? É data de nascimento, algo assim. Quer ver? É, ó. Data de nascimento. Deletar aqui, clicar duas vezes. Vamos rodar de novo, né? Ele não trouxe nada. Mas vamos raciocinar o seguinte. Dessa forma aqui eu estou fazendo uma comparação. Eu estou dizendo o seguinte. Eu quero trazer todos os usuários cuja data de nascimento seja igual ao now aqui. O que é esse rapaz? Quando eu rodo, ele é uma composição total de ano, mês, dia, hora, minuto, segundo e lá vai caquinhos. Ora, ele não está comparando só um pedaço, ele está comparando a data toda. Então, comparação da data toda é complicado. Teria que ser exatamente a mesma coisa, hora, minuto, segundo, para que essas datas fossem iguais. E se a gente olhar somente se a gente olhar a minha tabela, ó, eu tenho aqui gente nascida em 1910, ó, em Fortaleza, né? Tá vendo aqui, ó? Eu tenho no ano 2000. Então, para mim saber quais os usuários que fazem aniversário hoje, eu preciso quebrar a data de nascimento em suas subpartes, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ao invés de considerar igual aí o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, eu quero que o dia da data de nascimento
seja igual ao dia de hoje. E, cara, ó, ele vai retornar alguma coisa? Eu acho que não, porque não tem nenhuma pessoa nascida aqui nessa data, tá vendo? Mas vamos supor que ao invés disso aqui eu pego e digo o seguinte, ó, eu sei que tem aqui eu vou pegar esse 22 de junho aqui, certo? Então, vamos supor que esse cara aqui, esse tal de Saitama, ó, eu vou pegar, ó, 22 de junho. Se eu pegar aqui, ao invés disso aqui, ao invés de day, de now, eu pegar aqui e colocar o dia 22. Vamos rodar isso aqui, vamos ver o que acontece. Olha, ele trouxe o Saitama, porque ele pegou somente, fez referência somente ao dia. E aí, se eu quiser saber quem são os... Também comparar para o mês, né? Por exemplo, eu posso pegar e colocar um I, o mês de data, nascimento, seja igual, no caso, o Saitama é o 6. Quando eu rodar isso aqui, ele vai trazer o Saitama. Vejam que aqui, para atender a essa minha solicitação, a data de nascimento, o dia da data de nascimento teria que ser igual ao dia now, e no caso do mês, seria o mês now. Entenderam, pessoal, a ideia? Você, na data, para me saber quem são os aniversariantes do dia de hoje, eu tenho primeiro amarrar o dia, né? Eu tenho que primeiro dividir a data de nascimento em suas duas partes, dia e mês, né? Pegar o dia e comparar com o dia de hoje, e pegar o mês e comparar com o mês de hoje. Captaram a ideia? Sim, entendi. Beleza? Ai, ai. Pessoal, vocês... Com licença. Estou precisando beber água. Mas o grande que aqui da história, né? Aqui a garrafinha aqui do lado. Existe uma outra forma da gente fazer isso, certo? A outra forma é assim, porque o seguinte, toda vez que nós temos que executar uma função em cima de qualquer campo, day, ele tira o dia, mês, ele pega o month, ele pega só o mês da data de nascimento. Tudo isso, todas essas são operações que consomem tempo de processamento, certo? Então, vocês querem ver um select semelhante, mas bem mais performático? É esse aqui, ó. Aí, só um segundo. Vamos pegar esse select aqui, ao invés de quebrar ele em os pedacinhos, eu vou mudar ele completamente e vou dizer o seguinte, que olha só, quando eu faço dia, removi o dia do mês, removi o mês do mês da data de nascimento, né? Removi o dia da data de nascimento, removi o mês da data de nascimento. Eu estou fazendo duas operações com a minha data. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso pegar e dizer o seguinte, tá? Eu posso fazer o seguinte, ao invés de colocar
Não, mas nesse jeito aqui, como eu tô pegando o mês... pessoal, não tem jeito. Esse aqui é desse jeito mesmo. Day, now, month, now. Para pegar a data de nascimento, essa aqui acho que ainda é a única forma. Porque eu tinha pensado em tentar fazer um outro tipo de comparação, mas não vai dar certo não. Fica essa forma mesmo. Ele não vai retornar nada porque nós não temos nenhum aniversariante no dia de hoje. Tranquilo? Vamos para a próxima aqui. Listar quantos dias de vida um usuário tem no dia de hoje. Legal. Então, eu posso fazer o seguinte. Para listar a quantidade de dias, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou listar os usuários. Certo? Então, vamos supor que eu digo o seguinte, que eu queira, eu vou desses usuários aqui, eu vou pegar somente o nome do cidadão e a data de nascimento, certo? Peguei só essas duas informações. Como calcular a quantidade de dias de vida desse cidadão? Bom, não sei se vocês lembram que eu falei que uma data, na verdade, era internamente no banco, é como se fosse uma quantidade de dias, né? Uma quantidade a parte inteira, uma quantidade de dias de uma data inicial até hoje, e a parte fracionária, a quantidade de horas, né? Então eu poderia, por exemplo, vamos ver aqui uma coisa. Baseado nisso, como é que eu poderia calcular qual o tempo de vida, né, quantidade de dias de vida de uma pessoa hoje? Bom, de cara eu já sei que eu vou usar o now, porque toda vez que eu falar a palavra hoje, eu preciso do now, né? Mas aí como é que eu faço? Alguém tem uma sugestão? Sugestões? Sugestões? Eu não tenho sugestão agora. Oi? Repete, Carlos. Alô? Pronto. Vamos então ver. Vamos experimentar. Eles não são números, né? Então vamos supor que eu pegasse e fizesse isso aqui. Vamos ver se dá certo. E se eu pegasse, já que são números, e diminuísse um do outro? Vamos executar isso aqui, ver se dá certo. Nossa, que número gigante. Ficou gigante esse número. Professor, isso é muito estranho. Esse número está gigante. Esse número aí é realmente a quantidade de tempo de vida da pessoa. Só que isso aí não está em dias, né? Isso aí eu acho que está em horas, alguma coisa assim. Ou a gente pode pegar e fazer o seguinte. Eu posso pegar... eu posso pegar aqui e, usando as minhas funções de divisão, eu posso pegar e colocar o year, a data de nascimento, menos o year final. Vai dar negativo, né? Tem que ser o contrário. O year final é maior. Isso aqui já me dá aqui, ó. Mas ó.
Quem nascido em 2000 tem 20 anos, quem está nascido em 1910 tem 110 anos. Mas o Thanos aguenta, né? Thanos aguenta. Bom, e aí eu posso pegar isso daqui, né? E trabalhar o seguinte, eu posso dizer que é isso aqui vezes 365 dias. Só isso aqui é só uma continha de padeiro, né? Olha só, isso aqui é a quantidade de dias baseado só nos anos que a pessoa tem de vida. Certo? E aí a gente podia fazer também para os meses e para os dias, fazendo a relação, né, até chegar ao o meu resultado. Vocês entenderam a ideia? Esse é um formato. Mas professor, e aquela ideia do... Eu vou comentar isso aqui. E aquela ideia do now menos data de nascimento? Não dá certo não isso aqui. O que é que vocês acham? Meninos, o que é que vocês acham? Sem sugestão? Vamos procurar, ver se a gente encontra. Vamos procurar aqui na internet. Ver se vocês têm internet aí, ver se vocês procuram aí. Subtração de datas. Subtração de datas MySQL. Ele diz: alguém encontrou alguma coisa? Date diff, date diff. Date diff você vai encontrar, vai trabalhar no SQL Server. Vamos ver se funciona no MySQL. Né? Vamos primeiro ver se existe date diff aqui. Aparentemente não tem date diff. Vamos procurar outra. Especificamente para o MySQL, galera. Ninguém encontrou nada, galerinha? Bom, eu vou procurar também, que vai se a gente encontra.
Ninguém encontrou nada, pessoal. Vocês estão tão... Pronto, vamos olhar esse date diff, né? Vamos ver se ele funciona. Date diff, now, vírgula, data de nascimento. Normalmente o date diff funciona assim. Será que vai funcionar? Olha aí, pessoal. Não é que está funcionando? Vamos fazer agora comparar com a nossa conta de padeiro aqui. Olha só. Bem parecidos, né? Pessoal, é o date diff mesmo. Tá certo? É o date diff mesmo. O que foi, Carlos? A gente tem que ter segurança do que fala, cara. Tem que ter segurança. O date diff é uma das funções que tem praticamente todos os bancos. Ele é uma função que ele tem diversas utilidades. Porque é o seguinte, nós estamos fazendo aqui um cálculo só de para ver questões de aniversário, certo? Mas a função de diferir datas é uma das coisas que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, certo? É você saber quantos dias um boleto está atrasado. Como é que você sabe disso? Com date diff, certo? Mesmo verificar a data de aniversário de uma pessoa, tá certo? E aí, assim, por que que eu trilhei esse caminho aqui com vocês? Para mostrar duas coisas. Primeiro, que olha o nível de complexidade que iria ficar o nosso cálculo aqui. Primeiro, se eu fosse trabalhar pegando o ano de now e o ano de data de nascimento, eu teria de levar em consideração os anos bissextos para colocar um a mais em cada um desses anos. Beleza. Teria que considerar os anos parciais. Então, vou dar só um exemplo aqui. Uma pessoa que é nascida em novembro, por exemplo, se você fizer essa diferença aqui considerando só o ano, ela ainda não vai ter completado aniversário. Então, vamos supor que é uma pessoa que nasceu em 73, certo? 73 para hoje, né, que por acaso é a data de aniversário da nossa universidade, né? Ela foi fundada em 73. E aí, se você fizer a conta, pessoas que já fizeram aniversário já têm 47 anos. Pessoas que ainda não fizeram aniversário ainda não têm 47 anos. Então, esse aqui é o tipo de solução que não vai nos atender, que vai dar muito trabalho de codificar quando já existe uma função que funciona bem. Certo? Então, uma coisa que a gente tem, principalmente quando a gente está trabalhando, a gente às vezes tem uma vontade de usar umas soluções às vezes até complexas, mas muitas vezes a solução mais simples, a solução que utiliza um comando específico, normalmente ela se apresenta como a solução mais indicada para diminuir os problemas que nós vamos ter no futuro. Então, vocês captaram a ideia? A motivação por que é que eu mostrei primeiro o cálculo daquela forma? O DateDiff ele compara tudo, certo? No caso ali ele fez a comparação, ele fez a separação por dias, tá? Normalmente ele é usado para dias. Tá? A sintaxe dele é para isso, certo? Ele trabalha com dias entre duas datas. Se você tiver que trabalhar as horas, os minutos, aí você vai ter que trabalhar com a parte fracionária, certo? Do meu da data, tá certo? Em outros bancos,
o DateDiff ele tem mais funções, tá certo? Em outros bancos, o DateDiff ele tem qualificadores que permitem você fazer, por exemplo, a diferença de horas entre duas datas, a diferença de semanas, certo? Em outros bancos é possível. Eu desconheço essa opção para o MySQL. Para outros bancos existe, tá certo? E é o mesmo DateDiff. Então, assim, o DateDiff ele existe em praticamente todos os bancos. Só que alguns têm algumas funções a mais que outras. Mas ainda assim é uma ferramenta, é um comando fantástico para a gente utilizar. Beleza até aqui, pessoal? Todo mundo captou a ideia aí? Somos só em 7. Cadê o povo, né? Vamos dar mais uma cobrada aqui. Pessoal, a aula está a pleno vapor. Vamos para frente, então. Esse exercício aqui, né? Listar todos os usuários e suas contas. Bom, todos os usuários e as contas, a gente até já fez esse select aqui, né? Então eu vou aqui, tem um select, aí eu vou pegar e agora eu vou falar para vocês um negócio. Vocês lembram, né? Porque o meu... Aqui, ó, eu vou pegar aqui o meu ID do usuário, o nome do usuário. Opa, faltou aqui a vírgula. ID do usuário, nome do usuário, estão vendo aqui? É só clicar do lado, aqui, abrindo a tabela aqui, pegando as colunas, clicando 2 vezes, ele traz para cá. Então, usuário. Vocês lembram que eu falei a possibilidade de vocês colocar um apelido para uma coluna? Né? Lembra que eu falei, por exemplo, ID usuário, eu podia dizer as ID. ID, né? Lembra? Podia até colocar uma aspa aqui, para permitir colocar qualquer texto. Tá? Lembram disso? No roda, ó, ele mostra só o ID. Só que olha só, pessoal, eu também posso aplicar um apelido para uma tabela, certo? Eu também posso ter apelidos para uma tabela, certo? Como é que funciona o apelido de tabela? Do mesmo jeito do apelido de coluna. Eu coloco as, por exemplo, no caso de usuário, eu vou colocar só um U. Ou usu, né? Opa, usu, pronto, usu. E aí eu posso, ao invés de ter que usar toda a palavra usuário para me referir à tabela usuário, agora eu poderei me utilizar somente do usu. Tá? Ou U, facilitar mais ainda a minha escrita. Tá? Da mesma forma, agora eu vou pegar e vou conectar com o quê? Com contas, né? Então, select lá aqueles campos, from usuário as U, dando um apelido para ele, join quem? Eu quero juntar com contas. Contas as C, já estou dando um apelido para contas. On, né? On o que? Alguém tem uma sugestão aqui para o que eu vou colocar no on? Ó, eu vou colocar aqui o diagrama. Quem pode me dizer quais são os campos que participam do on? O on eu vou conectar a chave primária da minha tabela pai com a chave estrangeira da tabela filha. Quais são os campos aí, pessoal? Em cima desse meu modelo de entidade de relacionamento. Alguém pode me sugerir aqui? Nenhuma sugestão? Alô?
Meu povo. Isso! A gente tem que acordar o povo. Exatamente, nós vamos trabalhar o ID do usuário, né, o ID do usuário para a tabela de usuário, com usuário ID usuário, exatamente. Vamos lá fazer isso. Então, on quem? Então, da tabela usuário, ponto. Ó, agora eu não preciso mais escrever usuário, eu posso botar só um U, ponto. No caso, eu vou usar quem? ID usuário, seja igual a C ponto, né? C ponto, usuário, ID usuário. Vamos rodar isso daqui. Professor, ele trouxe aqui Thanos 2 vezes, trouxe Saitama 3 vezes, porque nós relacionamos com a tabela usuário e a tabela conta. Quando nós fizemos o relacionamento entre usuário e conta, ele trouxe todas as linhas referenciadas. Faltou a gente incluir as informações da tabela contas. Tá? Então, por exemplo, aqui nas colunas, eu vou botar aqui descrição e o saldo aqui. Descrição e saldo, por exemplo. Quando eu rodar, olha só, agora tem mais sentido. Eu tenho as duas informações das duas tabelas. Na primeira parte, eu peguei as informações do meu usuário. Na segunda parte, as informações da minha tabela de contas. Uma coisa importante, pessoal. Nos nossos exemplos, nenhuma das colunas tem um nome igual, né? Então, aqui eu tenho descrição, na outra eu tenho nome. Quando acontecer de você ter de fazer referência a uma coluna específica de uma determinada tabela, é só você colocar aqui a informação de a qual tabela ela se referencia, né? Ó, essa aqui é de usuário, não, essa aqui é de conta, né? Ó, essa aqui, ó, de usuário. Vamos ver o que acontece se eu tentar rodar isso aqui, ó. Ele deu um erro. Ele deu um erro por quê? Porque saldo inicial não existe na tabela de usuário, ela existe na tabela de contas. Se eu rodar novamente agora, ele vai dar certo, ó. Tá vendo? Captaram a ideia, pessoal? Vocês podem dar aquela entradinha no microfone só para dizer assim, yeah, professor, então, beleza. Ou então dizer assim, oi, professor. Alô, professor. Professor, boa noite. Você pode explicar de novo esse C ponto? Posso sim, na hora. O C ponto, você concorda, você captou a ideia que quando eu estou fazendo aqui a conexão entre as tabelas, eu uso o C ponto para informar a qual tabela o campo se referencia aqui no meu on? Aqui em cima é a mesma coisa. O C ponto serve para que o campo que aparece depois seja referenciado. Eu estou informando para o MySQL que esse é um campo da tabela, no caso aqui da tabela C, que é um alias, né, que é uma referência para a tabela contas. Ele serve só para me dizer quem é, digamos assim, a quem está se referindo esse campo aqui, certo? Então, por exemplo, no caso de usuário aqui, ID usuário da tabela de usuário, então é o ponto. E aqui no nome é o ponto. Ó, se você ver quando eu ponho o ponto, ele traz todos os campos dessa tabela de usuário, no caso, né? É a referência, é conectando, dizendo que aquele campo se refere àquela tabela. Nesse caso aqui, inclusive, pessoal, como não existe em tese nomes repetidos, certo? Eu poderia
e ignorar isso daqui. Seria remover, certo? Vamos ver se roda. Rodou, certo? Por que é que eu mantenho? Por uma questão de legibilidade, para facilitar a leitura. Tranquilo? Sim, eu coloquei um apelido. A questão do apelido é para facilitar a leitura, certo? Para que fique mais visível para a gente na hora de ver o SQL que foi escrito, tá? E o apelido, às vezes, pode ser uma coisa bem interessante. Por exemplo, o usuário não é um nome grande, contas não é um nome grande, mas pode ter tabela com nome bem grande. E eu posso, ao invés de colocar um nome menor, posso colocar até um nome maior, porque em alguns lugares, pessoal, as tabelas têm padrões de nomenclatura. Então, por exemplo, você tem tabelas como, por exemplo, tem empresa que trabalha com acrônimos, né? Então, o cara normalmente, se é uma tabela, ele começa por T, aí depois ele coloca vamos supor, seguido de um código de sistema ou de alguma coisa assim, por exemplo, T 777 seria uma tabela do sistema 777 e, por exemplo, 4 letrinhas para indicar qual é a tabela. É a tabela de usuários ou a tabela de, sei lá, de endereços ou tabela de telefone. Pode ser que eu pegue e use um apelido como telefone para ficar mais legível para mim. Certo? Então, os apelidos têm seus usos bem interessantes. Tá bom? Cara, os parênteses não são obrigatórios, tá certo? Você pode colocar sem os parênteses, mas eu sugiro fortemente que você os mantenha. Por quê? Porque nesse select aqui tá muito simples, tá certo? É um select muito simples. Existem selects mais complexos que você vai precisar trabalhar um predicado de ligação aqui, você vai precisar trabalhar um on mais complexo, um on mais complicado. E esse on mais complicado, aí vai se fazer necessário os parênteses. Então, via de regra, é no mínimo uma boa prática trabalhar os parênteses aqui. Existem pessoas que trabalham incluindo na cláusula on até inclusão de predicados. Eu não sou a favor de incluir predicado no on, mas ok, tem gente que trabalha, certo? Eu não gosto muito. Mas fato é que os parênteses são uma boa prática. Pode usar sem? Pode. Mais alguma dúvida? Pessoal, fica à vontade. Mais uma aguinha. Tá no fim, é água. Beleza? Vamos para frente. Olha só agora, listar os usuários que não têm conta registrada. Eu estou pedindo o quê? Vamos pegar os usuários com conta registrada, é esse aqui. E se eu quiser os usuários que não têm conta cadastrada? O senhor ensinou para a gente o left join. Falamos aqui na última aula do left join. Significa que eu priorizo o usuário, mas não priorizo o contas. Então, eu trarei todas as informações da tabela usuário, mas da contas somente onde os campos relacionados forem iguais. Vamos rodar isso aqui. Se você olhar aqui, tem as Silvanas. Estão vendo aqui, ó?
ela não tem conta cadastrada. Eu estou fazendo essa conexão, mas ela não tem conta cadastrada. Então, como fazer isso? Alguém tem alguma sugestão? Deixa eu até incluir aqui no meu cadastro de contas, o ID da conta aqui. O ID da conta. E aqui no final eu vou incluir também o usuário e ID usuário. Vou rodar isso daqui. Alguém tem alguma sugestão de como é que a gente pode listar somente os usuários que não têm conta? No caso, eu quero listar somente as Silvanas aqui. Nenhuma sugestãozinha? Olha só, o que é que esse select ele tem de interessante? No momento que eu dou um left join, ele prioriza a tabela chamada usuário, né? Traz todos os meus usuários, todo o conteúdo da tabela usuário, e da tabela de contas, ele traz somente onde os campos estão relacionados. Ora, mas o que é que eu quero? Eu quero somente os campos onde, por exemplo, o meu ID de usuário está nulo. Então a gente pega e diz o seguinte, pessoal. Eu pego isso aqui e coloco onde ponto. Usuário, ID usuário, is nulo. Será que isso aqui funciona? Hein, pessoal? Não, vamos botar isso nulo não, né? Vamos botar igual a nulo, né? Será que funciona? O que vocês acham? Trocar a posição das tabelas, Rafael? Vamos ver. Vou comentar isso aqui. Opa. Vou comentar isso aqui. Vou colocar lá no fim o ponto e vírgula. Bom, trocar a posição das tabelas eu posso simplesmente trocar o left pelo right, certo? Tá no mesmo. É como se eu estou priorizando agora a tabela contas. Vamos rodar. Agora ele não trouxe as Silvanas, trouxe? Trouxe não. Porque as Silvanas não tem conta. Quando eu dou um right join, eu vou priorizar a tabela contas e só trarei a tabela de usuários onde os campos forem relacionados, não onde os campos de conexão tiverem valor. Vai morrer na expansão, exatamente. Então, o que é que eu faço? Ó? Eu vou continuar trabalhando com o left aqui. Só que eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu quero a mesma coisa que eu já tinha antes, só que o campo usuário, ID usuário, que é esse cara aqui, eu quero que ele seja nulo. E olha só o que vai acontecer. Ah, ele não trouxe nada. Alguém imagina o que é que aconteceu, pessoal? Hein? Nem ideia. Eu não sei de nada. Que é isso, cara? A gente tá aqui para chegar numa conclusão. Vamos voltar aqui, vamos botar aqui, ver aqui, raciocinar. E vírgulazinha aqui, vou comentar isso aqui. Ctrl Enter aqui. Aqui, ó. Bom, nessa situação aqui, cara, olha só. Usuário é de usuário, ó. Se eu disser que eu quero somente o que for nulo, ele dá para trazer, né?
Não sei o que eu prestei atenção aí, é que, tipo, lá, as tabelas aqui já estão juntas, né? A pessoa ainda Isso. chamou o seu usuário e de usuário, né? Não era para eles colocar aí de usuário, não? Se daria certo, não? ID usuário, vamos tentar, né? Vamos tentar. Não, mas ID usuário, ele tá nulo? ID usuário não tá nulo, não. Ele nunca tá nulo. E de conta, né? Ah, ID conta. Vamos ver ID conta. Em vez de usuário aqui, né? E botar ID conta. Vamos ver o que acontece. Ainda não trouxe nada, pessoal. Tá estranho, né? Vamos pegar agora. Eu vou interromper aqui o MySQL e eu vou abrir agora o material didático da gente, onde tem essa parte de DML intermediário, o primeiro. E vou já compartilhar com vocês. Compartilhando. Olha só, pessoal. O que nós tínhamos feito até agora era trabalhar esse select aqui on uma, né, fazendo a select, né, um select list from tabela A, inner join ou só join, tabela B, on a chave do A foi igual à chave do B, no caso a chave estrangeira, né? Tranquilo? Quando eu faço um left join, o que é que eu faço? Eu faço o mesmo select, só que eu priorizo só todos os registros da tabela A e da tabela B eu só vou pegar os registros que eu tiver interseção com a tabela A, isto é, que houver ligação entre a tabela A e a tabela B. Quando eu quero somente os registros de A que não têm conexão com B, olha só como é. Eu dou um select from tabela A, left join tabela B, on tabela A.key igual a B.key. Olha só, onde bkey is null. Mas isso não foi o que eu escrevi lá não, pessoal? Hein? Eu acho que foi. Foi, não foi não? Engraçado, né? Vamos voltar lá para o MySQL. Vamos lá, pessoal, me ajudar. O que é que tem de diferente nisso aqui? Bom, mas lá ele está me dizendo que é esse bkey aqui, né? Então eu vou, o bkey aqui é esse aqui. Então isso aqui era para dar certo. Vamos rodar. Não está funcionando. O que é que tem diferente nesse meu select para aquele select de lá, pessoal? Tem alguma coisa diferente? Vamos quebrar a cabeça. Os ID de usuário não são no, pessoal. Quando a gente rodou até aqui, ó, vamos rodar aqui só os pedacinhos. Quando a gente rodou, ó, aqui para Silvanas, ó, o ID usuário aqui, ó, ele tava nulo, ó, para Silvanas, tá vendo, ó? Ele tá nulo. Eu rodei só até aqui, ó, só essa parte tá marcada. O que será que tá diferente? Ninguém tá conseguindo. Rapaz, será que é isso aqui? Será? Vamos rodar.
Olha aí, pessoal. É que vocês não prestaram atenção, mas a primeira vez eu escrevi ex-nu, depois eu apaguei e botei igual. Ó. Depois eu apaguei e fiz assim, ó. Para mostrar para vocês também a diferença entre igual a nulo e ex-nu. São diferentes, ó. Quando eu quero saber se uma coisa é nula, eu pego e digo, utilizo a função do SQL ex-null ou ex-not null. Not null. Tá certo? Bom, agora, se eu rodar, ó, ele trouxe somente o usuário que não tinha conta relacionada. Vamos entender por que que ele mostrou isso. Olha, quando eu rodei só até aqui, né, ele me trazia com o left join, ele priorizou a tabela da esquerda. Então, ele me trouxe todos os meus usuários, independente deles terem conta ou não. E da tabela contas, ele trouxe somente as contas, né, os valores somente quando houvesse relação com a tabela de usuários. Bom, para a Silvanas, ela não tinha nenhuma conta. Então, ele trouxe as informações nulas. Então, a forma mais garantida e mais simples de pegar todos os usuários que estão na tabela A, no caso aqui, o meu usuário que está no meu left join, que está na tabela que tem prioridade no meu select, e trazer somente os que estão em usuário, mas eles não constam na tabela contas, né? Não tem nem, estão nem na interseção, dizer que eu quero que que a minha chave estrangeira da tabela contas seja nula. E nesse caso, nós não devemos usar o igual, pessoal, devemos usar o ex-null. Por que é que eu bato tanto nessa tecla do ex-null? Porque é um dos problemas que a gente encontra mais comuns nos SQLs, é o cara pegar, não sei o que, igual a null. Aí não bate, aí não funciona. Não funciona por isso, porque não funciona da mesma forma. Então, ex-null, ex-not null. Captaram a ideia, pessoal? Foi só o ex-null a diferença, só isso. Vocês entenderam o nosso slide também, ó? Nosso slide lá, nosso material, ele é bem, digamos assim, bem explicativo, ó. Isso daqui, pessoal, tem muito uso esse negócio. Olha, do mesmo jeito que tem o left join, eu sempre explico pelo left, pessoal, porque o right é só uma questão de ser a tabela do outro lado. Tá certo? É só a questão da tabela do outro lado. Tranquilo? Vamos voltar para o nosso exercíciozinho lá no MySQL. Para a tabela movimentação, calcular a soma dos movimentos de 2029. Vai dar para ficar legal. Isso aqui vai ficar uma coisa mais interessante. Vou até salvar esse arquivozinho aqui, pessoal, porque eu vou disponibilizar depois esse arquivo para vocês, lá na ferramenta aulas, como solução, tá bom? Vou salvar esse script aqui. Solução. Exercício. Aula. Sala. Dizer que eu boto o nome exercício de sala, estamos todos nas nossas salas, né? Então, vamos lá. Calcular a soma da movimentação. Para a tabela de movimentação, calcular a soma de todos os movimentos. Alguém tem uma sugestão como é que a gente faz isso? Select, né? Se é uma soma de movimentação, então vou usar o sum, né?
Sum de quê? Valor from resolvido, pessoal? Tá 100% aí ou tá faltando alguma coisa? Faltou filtrar pela data. Isso. Muito bem. Muito bem. E agora nós vamos trabalhar esse filtro da data. No caso, nós vamos incluir uma cláusula where. Alguém tem uma sugestão do where? Vamos separar pelo quê, né? Where Where já sei que eu tenho que mexer com a data da movimentação, né? Agora, filtrar qual parte da data? Vamos lá, meu povo. Participa, participa. Vamos lá, olha só. Eu estou pedindo para ele pegar só os movimentos de 2019. Então, é o ano de 2019. Posso dizer assim, que é o ano de data da movimentação igual a 2019. Beleza, né? Vamos rodar. Ele executou, deu aqui um valor. Tranquilo, né? Existe uma outra forma, pessoal, da gente escrever isso daqui. Tá certo? Porque, olha só. Quando eu pego e vou fazer essa operação, eu tenho uma exigência de, para cada uma das datas de movimentação, eu vou extrair o ano. Quer dizer, eu vou ter que aplicar uma operação em cada uma das minhas operações, em cada uma das minhas linhas. Se a gente pegar aqui e olhar o plano de execução, eu vou precisar fazer um full table scan aqui. Eu vou ter que escanear a tabela como um todo. Não tem jeito. Eu tenho que rodar ela todinha. Vamos pensar numa outra forma. Eu vou pegar esse select aqui, vou copiar, vou colar ele aqui embaixo e vou escrever esse row aqui de outra forma. Ao invés de colocar o year de data de movimentação, eu vou dizer o seguinte: data da movimentação é maior ou igual a 1º de 2019. Data da movimentação é maior do que 1º de janeiro de 2019 e a mesma data da movimentação é menor ou igual a 2019, 12, 31. Será que isso funciona? Vamos rodar. Rodou, ó. Só que olha só, pessoal, o que foi que eu fiz aqui? Qual é a diferença entre esses dois selects? Em um, eu apliquei uma conversão, eu apliquei uma função em um campo. Do resultado dessa função, eu fiz uma comparação. Aqui eu fiz apenas duas comparações. Eu não tive o cálculo, tá? Isso daqui normalmente é mais rápido que isso daqui.
toda vez que eu tenho que aplicar funções em predicados, eu derrubo a performance do meu SQL. Toda vez que eu necessito executar funções, né, executar conversões, sei lá, o que for necessário, em um predicado, eu estou derrubando a performance do meu SQL. Vamos ver se isso é verdade. Eu vou executar isso daqui, certo? Ele gerou aqui uma duração de 0,027 segundos. Vamos ver esse outro aqui, quanto é que ele roda. Olha, ele rodou mais, demorou mais. Muito mais, estranho. Né? Por que será, pessoal? Eu acabei de falar que em um banco fazer uma comparação é mais rápida do que uma conversão. Por que é que esse banco aqui deu diferente? Ó, esse aqui está dando uma média de 23, ó, ponto 24, ponto 0,24, ponto 0,22. E aí quando eu rodo aqui, ele dá ponto 60, ponto 65. Alguém tem ideia do que possa ser? Seguinte, pessoal. O que é que acontece? O que é que está acontecendo? Isso daqui é pesado. Por isso que eu falei que normalmente executar funções, elas são mais pesadas que meras comparações. Por quê? Porque quando eu faço comparações como essa, o ideal é que exista um índice relacionado com essa tabela, tá certo? Com esse campo. Então, no momento em que você cria um índice em cima desse campo aqui, você facilita radicalmente essa comparação. Vamos escrever esse select de outra forma. E se agora eu pegasse e dissesse o seguinte, enquanto data da movimentação, between tá certa essa função, pessoal? Hein, meninos? Vamos olhar o famoso between. Exatamente. Será que funciona isso aqui? Ó, aparentemente funcionou. Agora, olha só, pessoal. Vamos agora brincar de rodar os três, ó. Uma coisa interessante, toda vez que você roda, ele compila o seu SQL, tá? Então a gente tem que rodar mais de uma vez para ter certeza, ó. Rodei uma vez, rodei duas, ó, 24, 27. A comparação simples. 42, 30, tá vendo? Ó, 24, olha, melhorou, 51. Ainda assim, está uma performance ruim. Vamos ver o que é que faz com o between. 29, 46, 28, 42, está oscilando. Está oscilando. Bom, isso aqui são as três formas da gente escrever esse select aqui. Toda vez que a gente faz uma operação que tem que fazer um cálculo, nós vamos ter um gasto muito grande. Nós vamos ter uma despesa, né, de processamento para o seu processador de consulta. Então, normalmente isso aqui custa caro, tá certo? Se eu vou precisar fazer muitas dessas tarefas aqui,
é preferível utilizar qualquer uma dessas duas sintaxes aqui, mas associado à criação de um índice para essa data, né? Associado à criação de um índice. Quando você criar um índice para essa data da movimentação, naturalmente, você vai ter uma velocidade maior de localização dessa informação na base de dados e essas estruturas aqui vão ficar bem mais rápidas. Beleza, pessoal? Muitas vezes a gente trabalha com uma funcionalidade, né, com uma função, que às vezes ela precisa de um complemento, ela precisa de uma ajuda para funcionar bem. Tá? Toda vez que a gente trabalha com comparações de datas são as mais complexas e mais demoradas que existem. Tá? Mas sempre essas comparações, se forem necessárias, né, se você precisar fazê-las normalmente, o indicado é a gente criar um índice. Professor, eu não sei o que é ainda um índice. Nós ainda vamos falar de índices. Mas o índice tem um raciocínio semelhante ao raciocínio que a gente tem quando pega um livro. A gente não pega o livro e começa pelo índice, e aí pelo índice a gente encontra a informação dentro do livro. É a mesma coisa para o índice da tabela, tá certo? Então, nesse momento, a minha data de movimentação, ela não tem índice associado. Então, se eu pego essa daqui e executo, se você for olhar o plano de execução dela, ele continuará tendo table scan. Ó, full table scan, porque não há índices relacionados com essa tabela. Você não tem uma estrutura de índice que ajude, que melhore a performance desse SQL. Captaram a ideia, pessoal? Hein, meninos? Sim. Antes de mais nada, né? Vamos aqui fazer aquela parte chata. A Aline está aí. Pessoal, quando eu chamar o nome de vocês, dê aquele... Me diga, porque tem umas pessoas que botam os nomes que eu não sei quem é. A Aline tá aí, tá não. Bruno Baixo tá aí? Bruno? Boa noite, Alô. Bruno Baixo não tá? Carlos Alberto tá aí? Ah, Rafael. Jaderson. Ok, Rafael. O Eduardo, só preciso nem falar, que eu tô aqui. Não, beleza. Carlos Alberto tá aí não, né? Carlos Eduardo tá aí. Carlos Renan tá aí? Carlos Renan tá não. Elan tá aí. Emanuel tá aí? Deixa eu ver. Não. Eric tá aí? Eric. Felipe Bolt tá aí. Flávio José. Flávio. Felipe eu já vi. Gabriel Félix eu não vi. Gabriel Félix tá aí, Gabriel? Gabriel Vitor não tá. Iago não tá. Jaderson também. Jaderson tá aí. Paulo não tá. João Vitor tá aí? João Vitor. Isso, João Vitor Pinheiro. Aí está certo. É, pode ser. Eu ponho de volta. Rafael Pires. O Bruno apareceu. Matheus Leandro não está. Matheus Rocha Martins está aí. Ah, tá certo, Matheus.
Matheus Rocha tá aí, tá certo. Matheus Uchoa tá aí? É, professor, tô aqui. Beleza. E o Rodrigo Eudes tá aí? Ah, Leônidas, assim é de lascar, né, macho? Como é que eu vou saber? Bota Leônidas, né? Que aí eu sei, rapaz. Tá certo, cara. Não, beleza, Bruno, tranquilo. Bom, quem foi que eu marquei aqui que tá fora? Aline, Carlos Renan. Se alguém tiver aí, dê um grito. O Emanuel, também não tá aí. O Eric da Silva. O Flávio José, o Gabriel Félix, o Gabriel Moreira, o Iago Maciel, o Paulo e só. Esta galera tá aí. Alguém veio na última aula e eu marquei falta, por acaso? Foi o Rafael Pires, certo? Eu vou botar lá. Pessoal, é porque como nomes aqui não batem, aí eu acabo.